E aí, pessoal, bem-vindos ao Amigo Gringo Responde na sexta-feira com a presença, como sempre, do holograma do Eric! Tarantan, tarantan. Ei, Seth, desculpe, estou na quarentena, então eu não levei roupa muito formal. Antes de chegar à pergunta do dia, vamos com uma brincadeira rapidinha que inventei para este mês de maio. Vamos testar um falante nativo de inglês para ver se ele entende a forma que vocês brasileiros falam no Brasil. Vocês têm sua forma de pronunciar o inglês e, como vocês vão ver mais tarde nesse vídeo, a gente tem outra forma de falar palavras em português. Vale a pena esperar até o final. Ok, vamos ligar para o Dan, nosso amigo e professor do Cambly, para ver se ele entende essa frase. Cambly, claro, é sua fonte para professores de inglês falantes nativos, disponíveis 24 horas por dia. Para testar o Cambly com uma aula grátis, é só abrir o site ou baixar o aplicativo e use o código GRINGO aula grátis. Ou pode usar o link na descrição e nem precisa lembrar do código. Ok, vamos conectar com o Dan pelo aplicativo do Cambly. Hey Dan, great to see you again. Hello, Seth. The video from last week turned out great. Are you ready for a quick challenge? I'm going to try it. Yep. Okay, I'm going to give you a word or phrase in English, but pronounced like a Brazilian would in Brazil. Ready? Hedgebo com vodka. Hedgebokavaga. I'll maybe go backwards. It sounds like you're saying vodka at the end. Yep, that's right. You got half of it. Hedgebo. Well, it sounds like head. No, it's a brand name. It's not head. Pessoal, estou gostando disso, né? Ele não consegue, tão óbvio para mim, tão óbvio para vocês e ele não consegue entender. Vamos continuar. Okay, I'll give you a hint. The H sound in Portuguese. It's R. Oh, Red Bull and vodka. Exactly. Yes. How could I forget? The R and the H sound. Of course, can't believe it. Okay, what causes that problem? A lot of Brazilians, when I talk to them, they make the same mistake, but in the opposite. That's They right. say, like, instead of hockey, the sport that we play in Canada, they call it Rocky. Oh yeah. What's wrong with saying vodka? Vodka, to me, sounds like three syllables, and in English, a general rule is vowels produce syllables, not consonants. So vod has one O, which is one vowel sound, the sound of ah. So that's one syllable, and ka is another sound, so vodka. Ok, Dan, até a sexta que vem. Thanks, Seth. Ok, vamos com a pergunta do dia que vem de Giovanni Francieri. Amigo gringo, vi um vídeo no YouTube ensinando a pronúncia em inglês da palavra rural, da palavra rural. Nos comentários, os próprios nativos de língua inglesa não gostam desta palavra. É tão difícil a pronúncia desta palavra em inglês? Além dessa, quais outras palavras, aparentemente simples na escrita, são complexas para a pronúncia em inglês? Giovanni, para explicar o difícil que é pronunciar rural em inglês, preciso contar um pouco de história. No começo do século XIX, menos de 10% da população dos Estados Unidos vivia em áreas urbanas. A maioria, claro, vivia na zona rural. Mas ao longo das décadas, muitos fugiram para as cidades e agora os Estados Unidos é mais de 80% urbano. Para mim, a explicação mais óbvia é que não aguentaram mais pronunciar a palavra rural e acharam bem mais fácil falar a palavra urban. Bom, eu estou chutando, poderia ter tido outras razões também. Sei lá, não sou historiador. Mas de qualquer forma, é verdade. A palavra rural é um saco até para falantes nativos. Bom, não é difícil para nós pronunciar devagar. Rural. Mas como qualquer falante nativo de qualquer idioma, nós gostamos de falar rápido para que vocês, os estrangeiros, não nos entendam e fiquem frustrados. E rural é quase impossível falar rápido sem virar uma bagunça na boca. Rural. Por quê? Bom, existe uma explicação técnica, claro, mas eu sempre tento evitar termos linguísticos técnicos tipo fricativo, obstruente, sibilante, principalmente
porque eu não tenho nem ideia do que significa. Mas existe uma forma bem fácil de explicar, e isso é que rural tem 3 consoantes parecidas, uma atrás da outra. R, R, L. O que significa isso, parecidas? Bom, R e L são parecidas mesmo, linguisticamente. Vocês sabem disso porque em alguns países asiáticos eles nem conseguem distinguir R e L e confundem palavras, tipo arroz em português ou rice em inglês. Quando a gente pronuncia a palavra rural rápido, a língua tem grande dificuldade de fazer os movimentos necessários para pronunciar claramente, ok? Rural. Minha língua não está cooperando comigo. Tem um exemplo meio famoso na cultura popular dos Estados Unidos da série 30 Rock, ou 30 Pedra, como ninguém fala. Nesse episódio, a Jenna, que faz papel de uma atriz fútil, né, ganha um papel no filme O Jurado Rural, que em inglês é The Rural Juror. The Rural Juror. It's for my movie. The Rural Juror has a limited release next week. E claro que nenhum dos colegas do NBC, que é onde eles trabalham, consegue entender o nome do filme. Could it be Roar Her Gem Her? No, that doesn't make any sense. It's gotta be oral germ whore. Então, Giovanni, é difícil mesmo. Mas você também perguntou se tem outras palavras em inglês que, apesar de parecerem simples, são complexas para a pronúncia. Eu pensei muito, pesquisei muito e realmente acho que, sem dúvida, rural é a palavra mais comum e simples de todas as que a gente reclama de ter que falar. Mas tem muitas outras palavras em inglês que ou frustram ou confundem os falantes nativos. Todos os falantes nativos, eu fazendo a pesquisa para este vídeo, descobri 2 palavras em inglês que eu estava pronunciando errado a vida inteira. Eu vou dividir essas palavras complicadas para nós nativos em 3 categorias informais, né? Eu inventei as 3 categorias. Ok, vamos colocar rural na categoria trava-línguas de uma palavra só. Tem muitos nomes próprios nessa categoria. Meu estado, Massachusetts, é muito difícil para pessoas de outros estados pronunciarem. É muito comum falar Massachusetts com X, né, em vez de falar sets com S. Então, essa palavra dá problemas para algumas pessoas em inglês, né, falantes nativos. Mas eu diria que a metade do país tem medo de pronunciar molho inglês em inglês. Não é English sauce. Isso seria fácil. É Worcestershire sauce. Como se escreve Worcestershire? Vocês não vão acreditar. Ok, pensam por 3 segundos, depois eu vou mostrar. E para quem não desmaiou, vou explicar. Para quem desmaiou, chama a ambulância, sei lá. Essa cidade, que deveria chamar Worcester ou algo, existe na Inglaterra. Bom, existe no Massachusetts também, porque a gente muitas vezes tem cidade em homenagem às cidades da Inglaterra. Mas ao longo dos anos, os nativos simplificavam a pronúncia. Tiraram o RCE e virou, pelo menos em Massachusetts, a gente fala Worcester. Agora, Shire, na Inglaterra, significa condado. Igual Shire, do Hobbit, é condado na versão em português do Senhor dos Anéis. E não é coincidência que o autor é inglês. Mas os lugares de Inglaterra que juntam o nome do lugar com Shire sempre mudam a forma de pronunciar Shire a Shire. A gente faz aqui nos Estados Unidos, tem o estado de New Hampshire. Parece New Hampshire, mas é New Hampshire. Então, Worcestershire. vira Worcestershire. Worcestershire sauce. Mas se você falar algo parecido, as pessoas vão entender. Ou poderia simplesmente não pedir Worcestershire sauce, porque realmente, pessoal, não é tão bom. Ketchup entrou, né? Ok, espero que não achem que os americanos são puta babacas por não pronunciar todas as sílabas das nossas palavras. Vocês fazem isso em português também. Por exemplo, eu acabo de dizer, vocês fazem isso também, em vez de vocês fazem isso também, e nem vocês, nem vocês perceberam. Acho que provavelmente a palavra que chega mais próxima a rural é sexto em inglês. Sixth. Mas tudo junto. Sixth. Na verdade, no meio de uma frase, muitos americanos desistem e simplesmente pronunciam six.
Por exemplo, os andares de um prédio, que seria em inglês, vamos todos juntos. First floor, second floor, third floor, fourth floor, fifth floor, sixth floor. Então eu falei sixth floor. Talvez botei um pouco do TH, mas realmente não dá para perceber. Sixth floor. Nota que ainda se escreve S-I-X-T-H. Que bom que em inglês a gente tem Friday, em vez desses dias com números como vocês têm segunda-feira, terça-feira, né? Porque Friday em inglês seria o quê? Sixth market. Sixth market. Nossa, imagina isso. Imagina TGIS. Thank God it's sixth market. Porque agora a gente chegou ao momento em que eu pareço ignorante. Eric, você sabe pronunciar essa palavra? Isthmus. Ah, Eric, você é como eu, né? Não sabe nada, inocente. Eu sempre pensei que era como parece. Isthmus. Mas não é. Aprendi hoje que o TH não se pronuncia. É isthmus. Correto dizer isthmus. Nesse momento de ignorância e vergonha, eu pensei em uma segunda categoria que confunde muitos americanos. Palavras que não se pronunciam como se escreve. São palavras muito usadas, ninguém se importa porque já nos acostumamos, estamos falando a vida toda. Ninguém diz Wednesday depois da segunda série, né? É Wednesday. E todos sabemos que é often em vez de often. Bom, often não é tecnicamente errado, mas parece muito chato dizer, parece que você está se achando. Mas tem outras mais complicadas ou menos usadas, né, que a gente não sempre sabe. Olha, coronel em inglês, parece que é colonel. Em outros idiomas, em inglês é colonel. Igual kernel of corn, grão de milho, se escreve totalmente diferente. Ridículo! E cada dia mais ouço algo que acho incrível aqui no Brasil. Incrível como a língua muda. O jovem pronuncia a palavra seguinte corretamente, o que é errado. A gente esqueceu desse P há muito tempo, mas agora voltou. Pessoal, é receipt. Receipt. Como seria? Receipt. É muito feio. P com T. Só se você está fazendo uma música com beatboxing. E chegamos à terceira categoria. São as palavras que poderiam se pronunciar de uma forma ou outra. Muitas vezes são palavras que você lê muitas vezes e depois, no final, ouve na vida real. Eu, por muito tempo, achei que a palavra discípulo, em inglês, era disciple. Faz sentido, né? Porque disciplina em inglês é discipline. Discipline, disciple. Fácil. Então, alguns anos atrás, percebi que disciple, que achava que era outra palavra, que outro significado, era a forma correta de pronunciar disciple mesmo. Rediculolo, rediculolo, hololololololo. E essa palavra significa a mesma coisa em inglês e em português. Característica particular de um som devido à combinação dos seus harmônicos. Okay? Como se pronuncia essa palavra? É timbre. Eu não sabia, eu aprendi hoje. Eu sempre pensei que era timbre, ou talvez até pronunciado em francês, né? Timbre, timbre. Outra palavra que causa muitos erros para os biólogos marinhos, ou talvez as crianças que adoram mar e adoram peixes e tudo, é isso. Eric. Anemone. É anemone. Olha, nem o Nemo sabe pronunciar. Olha, com certeza, se tudo isso é complicado para nativos, imagina para brasileiros. Então, vou terminar o vídeo com uma boa notícia para vocês. Uma palavra que muitos americanos erram em inglês, mas que vocês nunca vão errar na vida. Aqui está. Para quem está dizendo, não, mas essa palavra é português. Não, agora é inglês também. Encontrei no dicionário açaí. E sempre sai nas palavras cruzadas do New York Times. Mas muitas pessoas aqui não sabem pronunciar e ficam nervosíssimas com esses sinais ortográficos que realmente não existem no inglês, ou só existem nas palavras recém-importadas. Olha, eu já ouvi acai, açaí, acai, açaí. Então, quando vocês visitarem os Estados Unidos, aproveitem a oportunidade de ensinar os nativos puta babaca a falar inglês certinho.